Oi pessoal, espero que vocês estejam bem animados aí para mais uma aula, que eu realmente estou bem animado para a aula deste vídeo, que a gente vai continuar falando sobre funções oxigenadas, e a gente vai falar sobre algumas funções, 3 funções a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar sobre éter, aldeído e cetona, são muito importantes aí para vocês. Então bora lá. Quando a gente estava estudando lá no início do nosso curso sobre os tipos de cadeia, a gente viu que algumas cadeias, uma forma de classificação de cadeias, era quanto à composição da cadeia principal. Certo? Então, se vocês lembram lá, a cadeia que ela tem apenas átomos de carbono como elementos na cadeia principal, a gente chama essa cadeia de homogênea. Quando aparece algum átomo diferente de carbono na nossa cadeia principal, a gente chama então esse átomo de heteroátomo e essa cadeia é uma cadeia heterogênea, certo? A função éter que a gente vai falar agora, ela é um caso em que nós temos então um heteroátomo que é o oxigênio. Ele aparece, pessoal, entre duas cadeias carbônicas. Então, nós temos dois radicais carbônicos e ali o oxigênio fazendo ligação entre eles. Então, a gente tem uma cadeia heterogênea e o oxigênio no nosso heteroátomo. Esse aqui, vocês já viram nas aulas de nomenclatura, é o propóxibutano. Ou a gente pode chamar aí, numa nomenclatura mais usual, como butil, propil, éter, tá bem? Quando a gente fala de éter, se a gente observar, voltando aqui a analisar um pouco essa molécula, a gente nota o seguinte. Nós temos aqui, então, uma região que ela é caracterizada então por ligações entre carbono e hidrogênio à esquerda, e à direita nós também temos uma região que é caracterizada pela ligação entre carbonos e hidrogênios. No centro aqui, que é nesse caso, mas não necessariamente sempre será no centro, tá? Ele pode estar um pouco mais afastado ou não. Aqui nós temos o átomo de oxigênio, que nós sabemos que o oxigênio ele causa ali ele provoca uma polarização na nossa molécula, né? Em virtude de que o oxigênio ele é muito eletronegativo. E por isso, essa região próxima ao oxigênio, ela tende a ter uma densidade eletrônica aí bem considerável. Então a gente tem aqui um polo negativo, ao passo que nas regiões em que nós temos essas ligações entre carbono e hidrogênio, nós temos ali regiões apolares. O que a gente precisa entender a partir disso? Se a gente lembrar, voltar lá nas aulas de interações intermoleculares, essas regiões apolares, pessoal, elas há predomínio de forças de London. E onde há polos permanentes na nossa molécula, a gente tem ali a força que a gente chama de polo de polo. Então, quando a gente nota essa estrutura, pessoal, a gente nota o seguinte. A gente observa que o éter não faz interação do tipo ligação de hidrogênio, certo? Ele faz interação do tipo de polo, em virtude do oxigênio, né? E a gente sabe que o oxigênio ele é uma carga negativa, potencialmente negativa na molécula e vai formar, portanto, um polo negativo. Em virtude desse polo permanente, então, a gente vai observar a formação de forças do tipo de polo. A gente esperaria que, em virtude da formação desse tipo de interação, os pontos de fusão e ebulição do éter eles fossem mais elevados que dos hidrocarbonetos. No entanto, quando a gente observa uma tabela aqui com os valores de pontos de fusão e ebulição de éteres, a gente é um caso bem particular, porque a gente nota que os pontos de fusão e ebulição dos éteres não se distanciam tanto assim quando a gente compara lá com os hidrocarbonetos. Eles são bem abaixo lá dos álcools, né? Obviamente os álcools a gente já esperaria que teriam um ponto de fusão mais elevado e ebulição mais elevado também, em virtude da formação de ligações de hidrogênio entre essas moléculas. No entanto, quando a gente compara éter e hidrocarboneto, a gente esperaria que, em virtude do dipolo ser mais forte que a força de dispersão de London, a gente espera que o hidrocarboneto tenha ponto de ebulição e fusão bem menor do que o éter. No entanto, isso não acontece, como vocês podem verificar aqui nessa tabela. Os pontos de fusão e ebulição dos éteres são bem baixos também. Então, como a gente já vinha falando, é importante a gente frisar aqui novamente. Essa região destacada em vermelho é uma região eletronegativamente carregada, e aqui a gente tem regiões apolares, né, na nossa molécula de éter. No entanto, pessoal, a gente já discutiu também que esse oxigênio ele não é capaz de formar ligações de hidrogênio entre éteres. Mas, quando a gente coloca o éter em água, a gente observa que, em virtude de elétrons livres presentes aqui ao redor, né, do átomo de oxigênio, esses elétrons livres eles conseguem interagir com os átomos de hidrogênio da água, ok? Então, quando a gente tem éteres em contato com a água, a gente observa ali solubilização desses éteres. Logicamente, éteres menores, a gente vai observar isso muito melhor do que quando a gente tiver éteres de cadeias maiores. Mas, assim, é muito válido a gente destacar que esses elétrons livres do oxigênio do éter, eles conseguem fazer ligações de hidrogênio com a água, por meio ali da interação entre os elétrons livres do oxigênio e o hidrogênio positivamente carregado da água. O que isso implica? Isso implica, então, que éteros eles acabam sendo solúveis em água. Apesar, né, dessa região apolar que eles têm,
eles têm ali uma solubilidade semelhante à solubilidade de álcools de mesma quantidade de carbonos, tá bem? Ao contrário do que a gente passava discutindo lá um pouco mais dentro de álcool e fenol sobre a acidez desses compostos, aqui no éter a gente não dá muita importância para isso. Mas por quê? Porque o éter, pessoal, ele não tem uma acidez que a gente vai considerar relevante. Se a gente observar, se a gente lembrar lá, por que o álcool e o fenol apresentam uma acidez considerável? Justamente por causa da hidroxila que eles possuem. Então aquela hidroxila que a gente observa no álcool, ela tem a capacidade de desprotonação. E é isso que vai gerar lá o caráter ácido do álcool e do fenol. Aqui no éter a gente não tem hidrogênio que tem ali uma condição favorável para a desprotonação, né? A gente observa que a gente tem todos os hidrogênios na nossa molécula estão ligados a átomos de carbono. A desprotonação nesses casos não é favorável, porque ao contrário do que nós observamos na hidroxila, aqui na ligação entre carbono e hidrogênio, como a gente já vem discutindo há um longo tempo, nós não temos diferença considerável de eletronegatividade, ou seja, a distribuição dos elétrons é muito uniforme. Lá na hidroxila não, na hidroxila a gente tem polos muito bem definidos no oxigênio e no hidrogênio da hidroxila. Aqui na ligação entre carbono e hidrogênio não. Então por isso a gente não observa ali em grande parte uma desprotonação nesses hidrogênios dos éteres, né? Não significa que não exista, tá? É importante a gente entender que um sistema químico é um sistema dinâmico. E aqui a gente faz aqui são generalizações para que a gente possa melhor estudar, tá bem? Dentro dos éteres tem uma coisa bem legal para a gente estudar, que são alguns tipos de agregação que eles conseguem ali formar. Hoje eu vou mostrar para vocês o éter de coroa. O que é o éter de coroa? O éter de coroa, vocês conseguem observar aqui nessa estrutura, nós temos aqui vários átomos de oxigênio, né, entre cadeias carbônicas que estão fechando aqui uma estrutura semelhante a uma coroa. E aí, esse éter que a gente tem identificado aqui é o 18 coroa 6. Também? Qual que é a importância desse éter de coroa? O que ele consegue fazer? Esse éter de coroa, em específico, 18 coroa 6, e cada éter de coroa terá a sua especificidade, mas enfim, esse éter de coroa, ele consegue capturar alguns íons catiônicos no ambiente. Então, se vocês observarem aqui, a gente adicionou potássio nesse íon meio contendo esse éter 18 coroa 6, e o que aconteceu depois? O potássio ele ficou coordenado aqui, então a gente tem que o éter capturou esse potássio para dentro da estrutura dele. Experimentalmente, o que isso significa, pessoal? Então aqui a gente tem um experimento 1 e um experimento 2, tá? Para a gente conseguir distinguir melhor. Aqui nesse sistema 1, pessoal, a gente tem então uma mistura entre tolueno e permanganato de potássio, tá? Observem que aqui nesse sistema 1, a gente tem uma fase incolor, e lá embaixo a gente tem alguns cristais negros, né, aqui ao fundo do nosso recipiente. Quando a gente observa o sistema 2, então, o que a gente vê? A gente vê que a gente tem uma coloração rosa no sistema, ainda que a gente tenha, né, alguns cristais negros ali no fundo, né, no precipitado. O que acontece? O que o éter de coroa tem a ver? Pessoal, esse líquido incolor que nós temos aqui é o tolueno. Tá? E ele e o permanganato de potássio, eles são insolúveis. Quando a gente adicionou esse tipo de éter aqui, o 18 coroa 6, nesse sistema, então esse éter ele conseguiu coordenar alguns átomos de potássio, certo? Dispersos ali, alguns íons potássio no meio, e solubilizá-los no tolueno, que formou ali a coloração rosada. Bem? Por que isso é importante para a gente experimentalmente? Experimentalmente, pessoal, a gente pode estudar ali, a gente pode identificar compostos através desses métodos. E várias outras coisas que a gente pode fazer através disso aqui. Então, eu achei bem legal, por isso eu trouxe para vocês na aula de hoje. Bem? Então, continuando aí, a gente tem os aldeídos e acetonas agora. E esses aldeídos e cetonas, pessoal, eles são caracterizados pela presença de um grupo que a gente chama de carbonila. Carbonila é simplesmente um carbono ligado a um oxigênio via uma dupla ligação. Bem? Qual a diferença entre o aldeído e a acetona? No aldeído, pessoal, a gente tem um radical carbônico ligado a um carbono terminal, e esse carbono terminal está ligado, então, a um hidrogênio e a um oxigênio, tá bem? Na acetona, o que a gente observa? Na acetona, então, a gente tem uma carbonila, observem a carbonila aqui, entre dois radicais orgânicos. Então, a gente tem um exemplo aqui, se a gente contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono nesse de cima, e embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono em cima. Quem é aldeído e quem é acetona? Vamos lá, vamos descobrir agora.
Lembram lá, para a gente identificar o aldeído, a gente vai identificar o seguinte. No carbono terminal, a gente tem uma ligação com o hidrogênio e uma dupla com o oxigênio. Então esse aqui é um aldeído, tá bem? Eu vou representar aqui pela letra A. Vamos ver se isso aqui é aldeído ou acetona. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Ok. No carbono terminal a gente tem alguma carbonila? Não, não temos carbonila. A gente tem uma carbonila aqui, ó, no carbono 2, certo? Então, quando a gente tem a carbonila no meio da nossa cadeia, né, que não seja no carbono terminal, então a gente tem uma cetona, né? Como que a gente dá a nomenclatura disso? Então, pente-an, porque a gente tem todas as ligações são simples. 2, que é a identificação do grupo carbonila. Ona, que é a terminação da cetona. Tá? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente-an, porque a gente observa todas as ligações simples, né? Nessa cadeia. E al é a terminação de aldeído. Então, como vocês viram, o que vai identificar, modificar se é um aldeído ou se é uma cetona, é simplesmente a posição da minha carbonila. Se a minha carbonila estiver no carbono terminal da cadeia, então a gente tem um aldeído. Se a carbonila estiver nos carbonos do meio da minha cadeia, então a gente tem uma cetona. Como a diferenciação que a gente tem é essa apenas, as propriedades desses compostos são muito parecidas, muito similares. A gente tem aqui um mapa potencial eletrostático da propanona. A propanona ela é uma cetona de 3 átomos de carbono. Vamos analisá-la então. Esse mapa de potencial eletrostático ele nos mostra que quanto mais próximo de azul, mais positivo é essa parte da molécula, e quanto mais próxima de vermelho, então a gente tem ali que mais eletronegativa é essa região da molécula. Então a gente observa aqui que próximo do átomo de oxigênio, a gente tem ali a concentração dos nossos elétrons, né, a maior densidade eletrônica da nossa molécula. Né? Então, o que a gente já consegue imaginar das propriedades dessas moléculas? Vamos lá. Se ela tem uma região que é mais positiva e uma região mais negativa, então a gente imagina que tipo de interação intermolecular será formada? Será formado o tipo de interação de polo permanente ou de polo, né? Porque aqui no oxigênio nós não temos nenhum hidrogênio ligado, certo? Então a gente vai observar aí que é o tipo de polo ou de polo permanente, né? Quais as implicações, né, da predominância desse tipo de interação ali? A gente observa então que as propriedades físico-químicas desses compostos acompanham também ali o tipo de força de interação que vai acontecer entre eles. Então quando a gente compara aqui, a gente tem o butano, propanal, acetona e um propanol, né, que são diferentes. A gente tem aqui um hidrocarboneto, um aldeído, uma acetona e um álcool, né? Mas todos eles têm o que em comum? A massa molecular deles é muito próxima, né? Todos eles têm massa molecular 58, com exceção do propanol, que tem massa 60. Quando a gente percebe o ponto de ebulição deles, então a gente observa o seguinte, que o propanol e a acetona, eles têm pontos de ebulição mais altos que o hidrocarboneto, porém, o ponto de ebulição é mais baixo que no álcool. Por que isso? Porque a gente tem, então, aqui a presença do grupo carbonila, que é essa ligação dupla ligada ao carbono, né, permite aí a formação de interações do tipo de polo, que é uma interação mais forte do que a gente observa no butano, que são as forças de London. Já aqui no caso do álcool, por que o álcool tem ponto de ebulição maior? Novamente a gente volta lá para aquela discussão das ligações de hidrogênio que predominam aqui no álcool, tá bem? Da mesma forma que a gente falou lá para os éteres, que eles não fazem ligação de hidrogênio entre si, mas conseguem fazer ligações de hidrogênio com a água, a gente observa também que aldeído e cetona conseguem formar ligação de hidrogênio com a água. Né? O oxigênio da carbonila interage com o hidrogênio das moléculas de água, o que significa que esses compostos eles conseguem apresentar certa solubilidade em ambiente aquoso. Se a gente observa essa tabela de propriedades físico-químicas de aldeído e cetona, a gente vai observar o que a gente já vem comentando. Quanto maior a minha cadeia carbônica, né, maior vai ser o meu ponto de fusão e ebulição, e a minha solubilidade ela também vai ser reduzida. Uma coisa importante quando a gente fala de aldeído e cetona, e porque a gente trabalha junto, quando vocês forem estudar carboidratos na bioquímica, eles se diferenciam pela presença de aldeído ou pela presença de cetona. Então, nesse primeiro caso aqui, nesse carboidrato à esquerda, o que a gente observa? A gente observa que no carbono terminal eu tenho uma ligação, um carbono em ligação com hidrogênio e uma ligação dupla O. Então, esse grupo funcional é um aldeído. Quando a gente fala de carboidrato, então a gente chama isso de aldose, tá bem? Já aqui nesse caso, à direita, a gente tem uma carbonila no meio da minha cadeia, né? Ela não está nos carbonos
terminais. Aqui eu não tenho carbonila e aqui eu também não tenho carbonila, mas ao decorrer da minha cadeia eu tenho. Então aqui a gente tem a presença de uma cetona. Quando a gente trabalha de carboidrato, esse aqui a gente chama de cetose, tá bem? Então, pessoal, o que eu tinha para discutir nesta aula é isso. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado também de aprender. E qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Um abraço.